Muito bem, mais um Fogo Amigo aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET. E hoje um dia especial, porque nós entrevistamos ontem a senadora do PP do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, ela que também era comentarista da RBS, agora senadora, esteve aqui ontem em Joinville, lá no Teatro Juarez Machado, por conta das comemorações dos 10 anos do Instituto da AJORPEME. Eu estive lá, conversei com a senadora e você vai ver agora a entrevista com a senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Você assiste também, pela internet no nosso site www.babitonga.tv.br. Nós estamos hoje aqui no Teatro Juarez Machado, onde daqui a pouco começa uma solenidade pelo Instituto da AJORPEME. E a convidada de honra é a senadora pelo Rio Grande do Sul, do PP, Partido Progressista, Ana Amélia Lemos. Boa noite, senadora. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto à vontade porque sou sua colega, Durante tanto tempo trabalhei na televisão, no rádio, também no jornal. E é uma alegria, muito obrigada pela chance de me dar este momento de falar para os telespectadores da TV Babitonga, do programa Fogo Amigo. Aliás, em política, o Fogo Amigo é muito presente sempre. É isso, senadora. A senadora é muito simpática. Eu a assistia, todos os dias, pela rede de TV que a senhora fazia os comentários, direto de Brasília. E a senadora, na época jornalista e comentarista, fazia comentários sobre economia, notadamente mais voltado para a economia. Claro que é política, mas... E como a senadora vê esses tempos agora como senadora, como vê a atuação do governo federal na economia nesses tempos? Bom, eu estou um pouco apreensiva porque nós estamos patinando muito em alguns setores que são essenciais para o empreendedorismo, para um desenvolvimento mais rápido da economia. Estou falando aqui numa cidade que eu acho que reflete muito bem a capacidade, a coragem, o talento empreendedor que é Joinville. Toda a região de Santa Catarina, mas essa em particular, porque é um dos municípios mais ricos e mais prósperos do sul do país. É um PIB apreciável. E hoje nós estamos diante de um cenário de preocupação que eu digo, você tem uma insegurança jurídica, qualquer empreendedor, que seja ele nacional ou estrangeiro, ele precisa, para fazer os seus investimentos, aplicar as suas poupanças de segurança jurídica. Precisa também de previsibilidade, saber que as regras do jogo não vão ser alteradas. Então, nós estamos vivendo isso. Nós tínhamos um programa de reintegra, que era um estímulo fiscal dado às exportações, que o governo, de uma hora para outra, suspende esse estímulo. Então, você vê, já não tem previsibilidade, não tem segurança na regra do jogo. Da mesma forma, a questão dos 10% da multa aplicada ao empresário, às empresas, 10% de multa na rescisão de contrato de trabalho, na rescisão sem justa causa. Só que esses 10%, por que essa multa foi criada? Para tapar o rombo de planos econômicos, de novo, segurança jurídica, e que já foi suprida, já foi liquidada esta conta desses planos econômicos, Collor 1, Verão, Plano Verão, aqueles que bagunçaram a economia e que já está liquidado, essa conta já foi fechada. Mas o governo, que em vez de reduzir os seus gastos, ele cria mais ministérios, em vez de cortar gastos, e o que acontece? Aí não há dinheiro que chegue. Então, esse dinheiro que deveria voltar para dar maior competitividade ao empreendedor, não, fica no caixa do governo. Então, não é justo isso é falta de previsibilidade. Nós estamos exatamente nesta terça-feira, amanhã, em Brasília, no Congresso Nacional, fazendo o exame dos vetos da presidente, inclusive sobre essa matéria. E eu penso que não há outro caminho a não ser derrubar o veto. Eu espero que o Congresso tenha a responsabilidade com a economia e, sobretudo, com os empreendedores, porque nós não podemos pensar em geração de emprego e renda se você não tiver uma vida saudável para os empreendedores. Nesta vida saudável que a senadora acabou de colocar, haveria espaço para uma mexida na legislação trabalhista?
Olha, não há necessidade de você mexer em legislação trabalhista nesse momento para não perturbar o ambiente da segurança que o trabalhador. Cada vez que você fala essa palavra, parece que você está querendo fazer alguma mexida em cláusulas pétreas, que são os direitos dos trabalhistas. O que você precisa, talvez, fazer é um aperfeiçoamento da lei para evitar as formas que nós temos, que são prejudiciais aos trabalhadores e também aos próprios empreendedores. Então, não é... Cada vez que você toca nesse assunto, é como se mexesse num vespeiro. Mas tem que haver um entendimento e uma, digamos, uma concertação com a legislação nossa, que é de 1940. 1940. É uma cópia da lei exatamente, do fascista, da lei fascista. Então, mas não se trata, quando se fala na questão trabalhista, de nenhum modo, eu penso, de nenhum parlamentar, de nenhum partido vai falar em retirar direitos que são sagrados dos trabalhadores. Alguns deles são cláusula pétrea que nós temos. Mas eu penso que aperfeiçoar na linguagem, na forma de fazer a contratação, a própria demissão, hoje já tem, mas penso que até os próprios sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos das categorias, podem também ter uma interlocução muito madura a respeito dessa matéria. Isso tem que ser feito sem nenhum assodamento, sem nenhum preconceito em relação às questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores. Até mesmo porque o ano que vem é um ano eleitoral, isso daria pano para manga. Sempre é. Eu penso que veja só, se falou muito na redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, né? Muito. Isso foi a bandeira de luta. Se um presidente operário que ficou 8 anos no poder não aceitou reduzir para as 40 horas, é porque alguma razão de Estado e de responsabilidade ele tinha em relação a essa matéria. Portanto, essa bandeira continua sendo a bandeira de luta dos trabalhadores, que é legítimo, ninguém discute a legitimidade disso. O problema é saber se isto comporta na economia do Brasil. A economia aceita isso, porque se você faz isso, isso tem custo, tem um custo. Eu penso que nós estamos perdendo o bonde da história em matéria desses investimentos. E aí é contraditório porque o Brasil demonstrou que pôde construir estádios milionários em um tempo recorde, e aí você vê uma safra agrícola, ou vê esse trajeto gastar mais do tempo necessário para percorrer 180 quilômetros, Florianópolis a Joinville. Por quê? Porque nós temos carros e veículos demais, estrada de menos. Então perdemos tempo de apoiar a ferrovia, os modais de transporte. Os nossos portos continuam ainda não só saturados, mas caros e ineficientes. Uma dificuldade do governo de fazer parcerias público-privadas com maior agilidade e melhor controle. E por quê? De novo, aquela questão relacionada à segurança jurídica. Qual é o empresário que vai fazer um contrato de longo prazo, 20, 30 anos, se as regras do jogo podem ser mudadas? Então, esse desinteresse pela participação dos investimentos em infraestrutura, dos modais de transporte, revelam exatamente as dificuldades que nós temos. Como é que nós vamos desatar esse nó? Essa é a grande questão, e é isso que nós não estamos falando. O governo, em vez de criar uma nova empresa, como criou a EPL, que Bernardo Figueiredo assumiu, que é uma empresa de planejamento e logística, agora já está falando em privatizar a Valec, né, estatizar, fazer uma estatal, mais uma estatal para fazer seguros. Quer dizer, o Estado já está grande demais e ineficiente. Então, é melhor que você tenha um Estado mais enxuto e mais eficiente. É isso que o contribuinte que paga tanto imposto quer, um Estado mais eficiente. Só mudando um pouquinho de assunto, né, para você que está nos assistindo agora, vamos falar sobre os médicos cubanos, ainda os médicos cubanos, né, que têm dado tanto assunto para a imprensa, né, e também para a classe médica, que vem de um lado criticando as ações do governo. Tem gente que elogia. A posição da senadora tem sido de questionamento para onde vai o dinheiro que vai ser pago aos médicos que vêm prestar serviço aqui. Não só os cubanos, né, mas todos os médicos. Na verdade, a minha preocupação se diz respeito ao contrato com o governo de Cuba. Não é porque são cubanos, não. É a questão de que é um contrato com um número grande de médicos